Muito bem, vamos de resolver problema então, sem enrolação, começa com o CO2. CO2 é uma molécula que você meio que tem que ter decorado de tão recorrente que ela é, de tanto que você vai usar. Lembre que CO2 é aquilo que é produto da sua respiração, é produto da queima de combustível com carbono e por aí vai. Então, quer dizer, esse troço é comum de aparecer, não se assuste se ele aparecer na sua prova também, né? É um óxido ácido, quando dissolvido em água, forma ácido carbônico, tal, que é um ácido fraco, por aí vai. Bom, quem é o átomo central? O átomo central é o carbono. E carbono tem 4 elétrons na camada de valência. De onde que eu tiro esse tipo de informação? Eu tiro daqui. Olha o carbono nesta coluna aqui, ó. Nesta coluna aqui. Esta é a coluna que tem 4 elétrons na camada de valência. Tá? A coluna do carbono. O carbono está aqui. Esse é o carbono. Tá? Então eu tirei daqui. Você poderia tirar de outro lugar em eventualmente um exercício? Sim, às vezes o exercício te dá assim, ó. O carbono tem 6 prótons. Aí você tem que fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p4. Desculpa, 2p2, né? Distribuir 6, ó. 2, 4, 6. Note que na camada de valência, que é a segunda, porque é a mais externa, é o maior número, ele tem um total de 4 elétrons. Pronto. É aqui que está esses 4 elétrons. Bom, os ligantes são 2 oxigênios e oxigênio não adiciona nada, porque na tabelinha de ligantes, ó, oxigênio é o cara que não adiciona nada. Daí que veio a informação de que 2 oxigênios realmente não adicionam nada, o que me deu um total de 4 elétrons. 4 elétrons são 2 pares, portanto, a hibridação que eu vou usar é a hibridação sp. Bom, hibridação sp. Usando a hibridação sp, eu coloco carbono no meio, coloco um orbital híbrido para um lado, outro orbital híbrido para o outro. E em cada uma das pontas conecto oxigênio. E, portanto, eu tenho ideia da geometria. A geometria é linear. Já coloquei essa informação aqui, que é da aula 8, que eu já dei, que esta molécula é apolar. Note que existe um momento de dipolo para cá, um momento de dipolo para cá e eles se cancelam. Se você quisesse usar aquela regra geral, você podia perceber que essa é uma das geometrias que você tem que prestar atenção, que a soma pode dar zero e de fato o carbono está sendo ligado apenas a oxigênio, quer dizer, todas as ligações idênticas, de tal forma que cumpre aqueles requisitos que eu coloquei em sala de aula para você julgar que uma molécula é apolar. Bom, não precisa terminar aqui seu exercício, você pode terminar a fórmula estrutural. Note que carbono não faz uma ligação só, né? Do jeito que tá, parece que faz uma, duas ligações, mas carbono faz 4 ligações. Então, ó, são duas duplas. Uma dupla para lá, uma dupla para cá, e aí eu completei os elétrons de cada átomo para completar 8. Você não entende por que 8? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se você reparar bem, o carbono também está com 8. Ó. Olha que o carbono também está com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então está todo mundo com 8 elétrons. Isso é uma fórmula de Lewis, né? Fórmula de Lewis. Você demonstra onde estão os elétrons. Beleza. Então, assim, esse é o mais completo que a gente consegue chegar num problema de geometria e tal. Você consegue julgar até a polaridade e fazer uma fórmula eletrônica. Bom, vamos para o próximo, SO2. SO2, quem que é o átomo central? Enxofre. Lógico, aqui tem 2 oxigênios, é normal de se esperar que o único cara que destoa é o central. Mas como regra de bolso, você pode sempre colocar no central o menos eletronegativo, o que tende a perder mais para todo mundo, né? Portanto, central é o enxofre, e enxofre tem 6 elétrons. Tirei isso da tabela periódica. Os ligantes são 2 oxigênios, o oxigênio não contribui com nada. Temos 6 elétrons, portanto. 6 elétrons são 3 pares. Precisei da hibridação sp2 por causa da quantidade de pares. Aí eu coloquei o enxofre no meio de um trigonal plano, porque estes são os orbitais híbridos. Eu sei que o sp2 tem orbitais híbridos na forma de trigonal plano.
Daí eu coloco todas as ligações que eu posso fazer. Oxigênio aqui. E sobra um orbital híbrido. Então lá deve ter um par não ligante. Esta geometria é uma geometria angular e esta molécula é polar. Eu sei que é polar, primeiro porque eu tenho certeza que a única chance de estes vetores se cancelarem, a única chance seria se tivesse um terceiro oxigênio aqui para cima para fazer esse cancelamento, né? Se essa molécula fosse trigonal plana. Como não é, eu já sei que é polar. Mas eu poderia fazer a soma desses vetores, assim, meio por cima, e perceber que existe uma resultante para baixo, de tal forma que aqui é o polo positivo, aqui, desculpa, negativo, e aqui em cima é o polo positivo, tá? Muito bem. O exercício não precisa terminar aí, você está vendo que tem uma falta de ligações, isso se completa fazendo uma dupla com um dos oxigênios, tá? Então a fórmula de Lewis é essa é a maneira mais completa de resolver um exercício, tá? Se pedirem numa segunda fase, não largue a molécula incompleta, faça ela completa para mostrar que você sabe. Muito bem. SO3, quem é o átomo central? Enxofre. Quantos elétrons? 6. 3 ligantes que são oxigênios, nenhum oxigênio contribui com nada, 6 elétrons. Portanto, a quantidade de pares de elétrons que eu tenho que me preocupar para orbital híbrido são 3, e daí minha hibridação é sp2 de novo, só que agora note que vai mudar a geometria. Eu coloco o enxofre no centro de um trigonal plano e faço todas as ligações. Aí sim eu tenho uma molécula trigonal plana e garanto que ela é apolar, porque eu sei que essa geometria é tal que estes momentos de dipolo aqui vão se cancelar. Tá? Então, mi resultante, que é o momento de dipolo resultante, é nulo, identicamente nulo. Tá? Muito bem. Agora, o exercício não termina por aí, você precisa fazer a molécula completa. Se fosse uma questão de desenhar a molécula, ela está aqui completa, note, com todos os elétrons colocados. Beleza? Bom, próximo. O3, ozônio, uma variedade alotrópica do oxigênio, né? O átomo central claramente é oxigênio, não tem outra possibilidade, e ligantes também oxigênios, né? Então, no centro, oxigênio com 6 elétrons, ligantes 2 oxigênios contribuindo com nada. Portanto, 6 elétrons, 3 pares, sp2. sp2, beleza. Vamos colocar o oxigênio no centro de um trigonal plano, colocar os outros dois, e aqui em cima que sobrou é par não ligante. Isso claramente é angular, né? Veja que isso aqui é angular. Agora a molécula é apolar, embora a geometria seja angular, uma daquelas que não é, que eu mandei você prestar atenção. Você sabe por que isso é apolar? É apolar porque todas as ligações são entre oxigênios, ninguém tem diferença de eletronegatividade aqui, ó. Todas as ligações são absolutamente apolares, então a molécula é apolar no fim das contas. E é lógico que o exercício não termina por aqui, você precisa concluir as ligações, né? Afinal de contas, a gente só consegue, com esse método, concluir as ligações sigma, você tem que colocar as π também, e colocando as ligações π, você tem esta geometria aqui. Perfeito. NO3-, eu resolvi fazer esse por causa da carga. Quem é o átomo central? Nitrogênio. Quem são os ligantes? Oxigênio. Toma. Nitrogênio, 5 elétrons. Tirei da tabela. 3 oxigênios não contribuem com nada. Agora, a carga negativa é um elétron que está sendo adicionado de fora. E eu tenho que adicionar ele em orbital híbrido. Tá? Então, ele entra aqui na conta, somando 6 elétrons. 6 elétrons são 3 pares sp2. Tá? Então, minha geometria vai depender do sp2. Coloquei o nitrogênio no centro de um trigonal plano e coloquei todas as ligações. Percebi que todas aconteceram, então a geometria de fato é trigonal plana. Este sinal aqui indica, esse canto com uma carga indica a carga dessa espécie. Tem que colocar isso quando a espécie é carregada. Bom, aqui eu não discuto se é polar ou apolar, porque isso aqui tem carga elétrica. Né? Se tem carga elétrica, deixa de fazer sentido eu discutir se tem polo ou se não tem polo, porque o negócio literalmente tem carga sobrando. Né? Bom, o exercício não termina por aqui. Nitrogênio está fazendo 1, 2, 3 ligações. Dá para fazer mais, né? Então o exercício termina aqui, ó, quando você faz essa configuração, tá bom? Muito bem.
NO2 menos. NO2 menos, eu meio que já fui direto e reto aqui, né? O átomo central é o nitrogênio, 5 elétrons, 2 oxigênios, nenhum contribui com nada. Agora, esta carga negativa precisa ser adicionada, 6 elétrons, 3 pares, sp2. Sei que é sp2. Coloquei o nitrogênio no centro de um trigonal plano, coloquei todos os oxigênios e percebi que um deles, um dos orbitais híbridos, não fez ligação, então ele aloja par não ligante. Finalmente, essa geometria é angular, ó, e esta é a resposta que você tem que chegar. Bem, agora a última que eu vou resolver aqui. NO2+. Eu resolvi fazer essa aqui porque a carga é positiva, né? No átomo central, 5 elétrons, que é o nitrogênio. Ligantes, 2 oxigênios, não somam nada. Carga positiva é uma retirada de elétrons, retirada de negativas, né? É uma falta de cargas negativas. Portanto, você tem que retirar elétron que ocupa o orbital híbrido. De tal forma que você termina com 4 elétrons para serem distribuídos no espaço. 2 pares exigem hibridação sp. Então, coloquei o nitrogênio no centro de uma hibridação sp e terminei com uma geometria que é linear. Tá? Note a semelhança disso com o CO2. Não é por acaso que isso é idêntico ao CO2. Né? O nitrogênio tem exatamente um elétron a mais que o CO2, que o carbono. Tá? Então, a distância entre esses dois é um elétron. Só que perceba que eu estou retirando esse elétron quando eu faço NO2+. Então, no fim das contas, é como se fosse o CO2 em quantidade de elétrons, só que o átomo central, na verdade, é o nitrogênio. Entendeu? Muito bem, linear, portanto. Gente, fica de exercício para você fazer. O BF3 está resolvido aqui, depois você bate com o gabarito, BeH2, CCl4 e água. A água é uma das mais interessantes de se fazer, porque esta geometria angular e a polaridade dela é um resultado clássico, tá bom? Me despeço de vocês aqui, espero que você que estava meio em dúvida com o método tenha pegado o caminho das pedras. Nos vemos por aí, provavelmente nas sextas-feiras, e até mais. Valeu!